Neste vídeo, vamos mostrar como o jogo de dominó é uma ótima maneira de aprender e praticar matemática com as crianças. Recomendamos começar com o conjunto duplo 6, que contém 28 peças ou dominós. Quando as crianças estiverem prontas, você pode expandir para outros conjuntos, como o duplo 9 ou o duplo 12, que terão peças que vão até 9 ou 12, em vez de 6. Para jogar, primeiro espalhe as peças de dominó sobre a mesa e converse sobre elas. O que você nota? Ah, sim! Há 2 grupos de pontos com uma linha no meio, e algumas não têm pontos. Você também pode pedir que as crianças enfileirem as peças de dominó, o que ajuda a praticar a ordem numérica. Elas podem começar com o 0 e depois encontrar o 1, o 2, um 3, um 4, um 5 e um 6. Ok, então, olhe, o maior número que temos em nosso conjunto vai até 6. Isso ajuda as crianças a se acostumarem a prestar atenção apenas em um lado da peça por vez. Você também pode falar sobre quantos pontos existem no total, perguntando: ok, se temos 3 pontos de um lado e 2 pontos do outro, quantos pontos temos no total neste dominó? Isso ajuda as crianças a começar a ver como números menores podem ser combinados para formar números maiores. Quando as crianças estiverem prontas, podemos virar todas as peças de dominó e misturá-las. Sabemos que os jogos de dominó para adultos podem se tornar muito competitivos e ter regras como proibido conversar à mesa. Mas aqui estamos usando este jogo como uma forma de ajudar as crianças pequenas a praticar matemática. Quanto mais você puder contar em voz alta e falar sobre os números envolvidos, melhor. Em seguida, cada jogador recebe 7 peças de dominó. O resto deixaremos aqui em uma pilha de compra. Com crianças mais novas, você pode jogar com as peças de dominó viradas para cima para ajudá-las a aprender. Em seguida, a pessoa com o dominó duplo mais alto joga primeiro. Então, esse seria o 6 duplo que eu tenho aqui. Então, o outro jogador tem que combinar um 6 com uma de suas peças de dominó. Ok, então eu vou jogar este 6. Agora, o outro jogador pode combinar um 0 ou um 4. E se eu jogar outro duplo, eu o colocarei de lado na linha. Normalmente, eu quero me livrar das minhas peças de dominó mais altas, porque elas contarão contra a minha pontuação no final. Então, à medida que as crianças ficam mais velhas, elas começarão a gostar dessa parte da estratégia. Mas continuaremos a montar a linha, e se eu não puder jogar nada, comprarei da pilha de compra até conseguir um dominó que eu possa jogar. Agora, com este conjunto duplo 6, se você estiver jogando com 4 jogadores, não haverá uma pilha de compra. Neste caso, se alguém não puder jogar uma peça, em vez de comprar uma nova, esse jogador terá que passar a vez. O jogo termina quando alguém se livra de todas as suas peças de dominó. Se chegarmos a uma situação em que ninguém pode jogar nenhuma peça de dominó, então o jogo fica bloqueado e ninguém ganha essa rodada. Se você estiver jogando por pontos, no final os jogadores que ainda estão no jogo somam os pontos restantes em suas peças de dominó e nós registraremos esse número de pontos para o jogador que ganhou a rodada. Quando as crianças jogam dominó, elas praticam muito o reconhecimento rápido de quantidades, uma habilidade importante conhecida como subitização. E antes que consigam subitizar todos os 6 conjuntos de pontos, elas praticarão a contagem cada vez que jogarem uma peça de dominó. O dominó também é uma ótima maneira de introduzir a ideia de estratégia de jogo, perguntando quais jogadas as crianças acham que devem fazer a seguir e por quê. Isso incentiva as crianças a pensar no futuro com base nas jogadas disponíveis, o que as ajuda a desenvolver habilidades de raciocínio lógico. E as crianças mais velhas testarão suas habilidades de adição quando for a hora de somar todos os pontos restantes após cada rodada.